Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Estamos na sessão de oficinas do nosso nono encontro NEABI, no Grupo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, do campus Paracambi. O tema geral do nosso encontro é por uma política de vida, equidade racial e saúde. E essa oficina, na verdade, uma roda de conversa, se chama A Psicanálise na Luta contra o Racismo, em Lélia Gonzalez. E a nossa convidada aqui, a convite do professor Wagner, que estaria mediando hoje, mas não pôde, de última hora, e aí eu vim mediar aqui. E a nossa querida convidada é a Geisa de Assis, ou Geisa Carla Oliveira de Assis, que é psicanalista, mestre em psicanálise pela UERJ, tem especialização em clínica psicanalítica pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ e é psicóloga formada pela PUC-Rio. E a palavra está com ela já, vai conduzir a gente nessa conversa, então. Um prazer. Todos bem-vindos. Um prazer, sejam todos bem-vindos. Queria agradecer ao professor Wagner, né, ao professor Pedro. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Acho que essa é uma pergunta importante nos dias de hoje. Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui, né? A gente tem, assim, umas 20 pessoas, né, pelo que eu estou vendo aqui. Então, agradecer muito pelo convite, é uma alegria estar aqui no NEABI, né, de Paracambi. Ou é NEAB? NEAB ou NEABI? Como é que a gente... A gente bota ênfase no I no final mesmo, NEABI. Do indígena. Muito legal. Então, um prazer estar aqui no NEABI de Paracambi, né? Nessa roda de conversa. Então, eu gostaria de, né, fixar bem isso para todo mundo, que é para a palavra circular. Então, para mim, seria muito importante que vocês pudessem falar também, né, se apresentar, para a gente também ter uma aproximação, assim, acho que seria muito importante. Eu acho que o professor Pedro já me apresentou, é isso. Eu já tive passagem pelo Diga aí Maré, que era um projeto que atendia em grupo na Favela da Maré, na Nova Holanda. Já fui também da Casa da Árvore, que é um projeto na Ilha da Conceição, em Niterói. Já passei por CAPS e hoje em dia eu estou no coletivo Integração, que faz parte da ocupação psicanalítica da UFMG, do Psilacs da UFMG. É um grupo, enfim, se vocês puderem, né, acessar a rede, as redes sociais do Psilacs, eu recomendo, porque é muito bom. E a minha ideia com esse título, né, a primeira questão é fazer uma pergunta para vocês, que é, bom, se vocês já tiveram alguma experiência com a psicanálise, assim, seja atendimento, seja alguma palestra, ou se já ouviram alguma fala, ler algum texto que abordasse a psicanálise, como foi, assim, se alguém quiser falar sobre isso, acho que seria importante, porque a nossa mesa vai, né, a nossa conversa vai partir dessa ideia, da psicanálise, né, na luta contra o racismo, e aí em Lélia Gonzalez, porque eu acredito, assim, que ela que abre isso, né, ela é esse nome, onde a psicanálise se apresenta enquanto, né, parceira luta contra o racismo, né? Mas alguém já teve algum contato com a psicanálise? A Érica disse que não teve nenhum. A Amanda também não. Então, eu gostaria de falar sobre como eu conheci, na verdade estou conhecendo, né? Eu nunca tive nenhum contato com a psicanálise, não sabia nada sobre psicanálise, e comecei a fazer um tratamento psicanalítico, né? Conheci uma profissional, e exatamente por esse momento tão crítico que nós estamos vivendo, né? Assim, a nossa nova dinâmica de trabalho, a nossa nova forma de se relacionar com as pessoas, essa ansiedade que parece que tudo super se pronunciou, né? Super ficou latente, o medo de pegar a doença, o medo de perder as pessoas que a gente ama, as condições de trabalho. Então, eu comecei a procurar formas de ajuda, e cheguei na psicanálise.
E aí, depois do primeiro contato com a psicanálise como profissional, eu comecei a procurar leituras sobre Chego na Lélia. Então, assim, as coisas se juntam, né, já com o contexto da realidade do NEABI, da luta contra o racismo, educação antirracista, e as coisas começam a se conectar e fazer muito sentido. Então, eu vejo a psicanálise hoje, para mim, como algo indispensável. Ah, que maravilha! Que beleza! Mais alguém? Eu acho que alguém teve, né? Tiveram pessoas aqui no chat que falaram que não tem nenhum contato, outras pessoas disseram que sim, pela via da clínica, né? Enquanto analisantes, enquanto pacientes de psicanalistas. Ana Carolina, pode falar. A nossa colega aqui, o nome dela porque tem um íconezinho que está em cima do nome dela. Viviane, né? Oi, Fala, gente. Ana. Boa Oi. tarde. Inclusive, eu fiquei sabendo dessa roda que teria no seu Instagram, Geisa, que eu te sigo lá. Que legal. Prazer. Eu sou estudante de psicologia, estou no 9º período, né, na PUC Minas. E o tema do meu TCC está diretamente conectado com essa roda, como eu falei aqui no chat, né? Que a gente vai ter agora, que, na verdade, eu vou trazer essa questão dos desafios da construção da identidade, né? De mulheres negras, né, que eu especifico e tal, em um país que se diz não racista. Então, eu estou trabalhando, fiz o pré-projeto, né, estou esperando aí a resposta do meu orientador, e eu só queria comentar isso mesmo. Ah, que legal. Que ótimo. Não, então eu acho que, bom, boas experiências, né, que tivemos, assim, com a psicanálise, né? Bom, a minha experiência, eu costumo dizer que a psicanálise, para mim, se constitui enquanto um paradoxo, assim. A minha relação com ela é um pouco paradoxal, apesar de eu ser psicanalista. Porque eu entrei na psicanálise é, porque eu não me achava, né, eu não me via enquanto uma mulher negra. Mas eu me tornei uma mulher negra no processo de análise. Então, acho que isso deixa muito claro o paradoxo que a psicanálise vem colocar, que é esse, né? Ela parece assim que tem um gap entre, por exemplo, o texto da Lélia, o livro da Neuza e os dias atuais, né? Quanto à psicanálise, enquanto essa ferramenta que lê o racismo e trata o racismo, né? Na singularidade do sujeito que vem trazer o racismo enquanto sofrimento, tem um gap, né? Aí de 40 anos, mais ou menos, né? De 40 a 35 anos. Mas é exatamente essa posição de objetificação que a psicanálise vem tratar, né? A proposta psicanalítica é essa, de tratar essa posição, né? Que cada um na sua vida experimentou. E aí é esquisito, né? Porque o racismo, enquanto tecnologia de poder, ele faz exatamente isso, né? Ele objetifica, ele torna um corpo, um sujeito, mercadoria. Então, como é que pode, né, uma praxis, né? Porque a teoria, a psicanálise é isso, né? Uma prática que se articula com uma teoria. Não é uma prática que advém de uma teoria, mas é o contrário, né? A prática que faz surgir a teoria, por isso que ela é uma praxis subversiva, porque é isso, né? Ela vai trabalhar exatamente com esses conteúdos que não encaixam na consciência. E a gente vê isso muito claro no texto da Lélia, né? Então, assim, o paradoxo é exatamente esse. Como uma praxis que trabalha com isso que não encaixa no eu, a gente diria, como é que ela não dá ouvidos a uma questão tão pungente que é a questão do racismo no Brasil? Então, assim, quando vocês entram, não sei se vocês já foram numa instituição que se diga psicanalítica. Quem já foi numa instituição psicanalítica? Em nossos tempos ditos normais, né? Até mesmo nos não normais, assim, porque, enfim, tem muitos eventos, né, na internet. Mas se vocês já foram num evento de psicanálise, numa escola, numa instituição, numa sociedade, ou se vocês já estiveram, né, nas aulas de vocês e que tivesse uma orientação psicanalítica, é muito raro, primeiro, que haja pessoas negras.
Se houver, vai ser uma ou duas no meio de 40, 50 pessoas, e é provável que a segunda e a terceira seja ou a secretária ou a pessoa responsável pela limpeza do local, a faxineira, né? Então, com isso a gente vê, né, essa relação paradoxal da psicanálise. Porque ela se institui, eu não sei se vocês já sabem como, né, da história psicanalítica, que o Freud é o pai da psicanálise, é ele que cria o método psicanalítico, né? Enfim, tem mais de 24 volumes, o Freud. Então, ele cria esse método a partir, né, da desconstrução das amarras que impediam as mulheres de falar no século XIX, né? Que é a questão da histeria. É a histeria que funda a psicanálise, né? Nisso que o colega falou aqui no chat de cura pela palavra, exatamente essa é a aposta da psicanálise, né? É desamarrar, promover desconstrução, subversão, né, a partir do discurso, né? E isso se faz quando você acolhe aquilo que você não gosta em você. Isso me leva a uma hipótese de um psicanalista chamado Jacques Lamillet, que ele diz que a raiz do racismo é o ódio ao próprio gozo. Eu não vou entrar no que é o gozo na psicanálise, né? Mas ele está falando de que é alguma coisa que você odeia em si mesmo e que você coloca no outro. Ele diz que essa é a raiz do racismo. Então, isso, para mim, é uma hipótese muito preciosa, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa clínica que é subversiva, que eu diria que é até anticapitalista, né? A gente tem as instituições responsáveis pela transmissão da sua praxis enquanto racistas. Então, isso é um paradoxo. Aí a pergunta vem, uai, por que que a Lélia se utiliza exatamente dessa epistemologia para fazer uma leitura que eu considero muito subversiva? Vocês leram... Aí eu queria perguntar, assim, professor Pedro também, o que que vocês acharam, assim, desse texto da Lélia? Quem tiver aqui puder falar, né? O que que vocês acharam do texto da Lélia e do uso que ela faz? Assim, porque esse Então, texto não é sem a psicanálise, né? Acho que isso é muito importante. Quando ela vai dizer o lixo vai falar numa boa, tem toda uma teoria, não só uma teoria, mas uma orientação clínica. Quando ela diz o lixo vai falar numa boa, isso é uma orientação clínica e é psicanalítica. Freudo-lacaniana, a gente poderia dizer. Né? Então, né, isso é muito... Que bom que a Viviane, né, se encontrou com isso, porque eu costumo dizer que é Lélia, Neuza, que abre as portas, né, para a gente hoje poder falar. Então, diga aí, professor Pedro. não, eu ia só sugerir, de repente, nesse momento agora ainda, iniciar uma contextualização, por exemplo, desse momento inicial aí, quando ela fala nesse texto provocativo, conta essa história daquela mesa lá, e que a pessoa toma a palavra e diz, agora o livro vai falar em numa boa, nessa cena, que é muito provocativa, e de repente contextualizar isso e até um pouco assim, quem é Lélia Gonzalez, né? Um pouco Claro, trazendo isso. A gente vai, claro que a gente está construindo isso aqui juntos, em roda, mas. claro. Alguém Enfim, quer dizer? Se alguém quiser dizer quem é Lélia Gonzalez, eu vou. Alguém conhece Lélia? Quem conhece, quem não conhece a Lélia Gonzalez? Acho que isso também é uma pergunta importante. Vocês podem colocar aí no chat, abrir a câmera, abrir o microfone, podem ficar à vontade. Eu comecei a ler um artigo dela, o que fala de português, e eu vi também no filme do Emicida, que ela aparece. Uhum. Irmã do Jaime de Almeida, né? Uhum. Algumas pessoas não conhecem Lélia. Então, essa daqui é Lélia Gonzalez. Esse livro aqui é um livro muito importante que tem, né, diversos, não sei se vocês já viram esse texto, mas é uma coletânea dos textos da Lélia, né, textos, intervenções. Então, a Lélia é uma antropóloga, pensadora brasileira, filósofa, geógrafa, historiadora, né, natural de Minas Gerais, mas que veio para o Rio de Janeiro junto com a família.
Ela também foi da PUC-Rio, foi professora da PUC-Rio, e ela tem, né, enfim, participou do MNU, Movimento Negro Unificado, também no Partido dos Trabalhadores, depois ela rompeu com o Partido dos Trabalhadores, mas ela é uma pessoa muito importante, influente, assim, né, na década de 70, 80, 90, ela veio falecer em 94, né, vítima de um infarto. Mas esse texto dela, que é um texto muito importante, que o professor Pedro colocou aí o link, se chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, e é de 1984. Esse texto, quando vocês forem ler, vocês leram, ele faz uma referência a um seminário de M.D. Magno, que era um psicanalista da época, que traduziu o Seminário 11 do Lacan, de Jacques Lacan, que é um psicanalista muito importante, um psicanalista francês que empreendeu um retorno a Freud, né, uma leitura a Freud, e depois ele seguiu, né, com a sua própria leitura, fez leituras importantíssimas sobre o Édipo, fez uma contribuição que ele considera a única contribuição dele psicanalítica, que é a contribuição do objeto A, que é exatamente isso que a Lélia está chamando de lixo, né? Então, o objeto A, para Lacan, tem um caráter de lixo. Depois, se vocês quiserem, eu posso até falar alguma coisa em outra sobre isso. Então, esse psicanalista, M.D. Magno, a Lélia, ela assistiu os seminários dele, porque a Lélia ela era transferida com a psicanálise, ela fazia análise, como a gente pode ver em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela utiliza Freud e Lacan, a psicanálise, enquanto epistemologia. Isso, Jacques Millet. Obrigada, professor. E o Magno, ele fez uma intervenção, um seminário, que se chama A Méfrica Ladina, uma introdução a uma abertura, que é quando ele faz as contribuições, né, sobre o fato do Brasil não ser uma América Latina, mas sim ser uma Méfrica Ladina. Então, é a partir daí que, né, dessas discussões onde a Lélia está inserida, que surge esse texto. Então, isso é muito importante, assim. Acho que a contextualização está feita, né? Olha, uma coisa muito interessante é que em 1983, Neuza Santos Souza publica o livro dela, que talvez vocês conheçam, Tornar-se Negro, as vicissitudes do negro brasileiro em ascensão social. Então, é muito curioso, por exemplo, quando a Lélia vai dizer, no meio do texto, que é a consciência, ela faz uma leitura entre consciência e memória. Não sei se o professor quer falar alguma coisa, moderar e fazer uma intervenção, Não, mas segue ela aí, vai Paulo. dizer sobre essa dialética, né, sobre esse jogo entre consciência e memória, que eu diria que é entre consciência e inconsciente. Acho que a gente pode fazer essa interpretação, que é o seguinte, ela vai dizer que quando ela fala de memória, que ela está falando do inconsciente, ela diz que a história negra, as marcas da africanidade na nossa formação histórica, social e cultural, tem caráter inconsciente. E aí ela traz a ideologia do branqueamento, né, para dizer que é isso que a consciência nos obriga, a ser brancos. No Brasil, né? Nesse país que é miscigenado. Mas o Brasil é miscigenado para ser branco. Acho que é importante a gente ter isso em mente. E aí ela vai dizer que essa ideologia de branqueamento é isso, né? Tornar-se gente para tornar-se branco. Que é exatamente a hipótese de Neuza Santos Souza. Então é muito curioso, né? 83, tornar-se negro, 84, racismo e sexismo na cultura brasileira, e depois um gap da psicanálise quanto às questões do racismo, do sofrimento psíquico quanto ao racismo, mas
É isso, assim, que bom que vocês têm tido bons encontros com a psicanálise. Acho que isso é muito bom e fala de uma outra posição, né? Que a gente tem lutado para que ela possa existir, né? A posição de escuta, que é a posição psicanalítica, né? Uma posição de escuta. Mas não só de escuta, também de interpretação. A interpretação, o Magno vai dizer nesse seminário, é um ato político, porque ele faz exatamente isso que eu estava dizendo antes, é pegar esses conteúdos que não fazem parte da consciência e fazer eles terem seu espaço, né? Então, o professor Pedro estava falando do epílogo que ela traz, né? Dessa festa, para falar um pouco do mito da democracia racial, que é essa ideia, né? Brancos que escreveram um livro sobre a gente, eles nos convidam para a festa, mas não tem lugar para a gente sentar. O nosso lugar ele já está prescrito, que é de nós enquanto objetos de saber, né? E aí, quando uma mulher negra é chamada a falar, ela fala dos incômodos que aquela festa provocou nela e no que a Lélia vai chamar de negrada, né? Enfim, que no epílogo, né, nomeado enquanto negrada, todos os negros do espaço. E enfim, rola confusão, uma pessoa branca, né, agride uma pessoa negra, mas no final das contas a culpa é da mulher negra. Então, ela começa o texto dela por aí, né? E aí ela faz, né, perguntas importantes, né? O que foi que ocorreu para que o mito da democracia racial tenha tido tanta aceitação e divulgação? Né? Quais foram os processos que teriam determinado sua construção? O que é que ele oculta para além do que mostra? Como a mulher negra é situada em seu discurso? Então, assim, quando ela pega a epistemologia, né, a psicanálise, enquanto epistemologia, ela vai dizer que é para tratar do resto que cai das leituras e interpretações feitas a partir das ciências sociais. Não é uma hierarquização de saber, mas ela vai dizer, tem alguma coisa que sobra, assim, tem alguma coisa que não dá conta. E que me parece que a psicanálise, enquanto saber, dá conta. Então, é esse uso que ela vai fazer para dizer, né, toda aquela construção sobre a mulher negra, sobre a mulata, sobre a empregada doméstica, que as atribuições da mulata da empregada doméstica dizem a respeito do mesmo sujeito, a mucama. Mas não só isso. Ela vai dizer que isso, e isso é bem psicanalítico, essa agressividade, né, frente à mulher negra, na verdade, aponta para uma culpabilidade branca. Então, esse texto da Lélia, ele é muito bom, porque, enfim, é de 80, assim, mais de 40 anos, quase 40 anos, porque ela não coloca o negro enquanto objeto, realmente, né? Ela também coloca o branco, né? O lugar do branco como essencial para o racismo, para a manutenção do racismo. Tanto que ela vem falar de ideologia branca, tanto que ela vem falar, né, do que de como o branco também se satisfaz com esse lugar da mulher negra. Então, assim, do branco enquanto o corno e a branca enquanto a outra, né, nessa família brasileira, onde ela vai fazer essa leitura. Então, assim, essas subversões que ela faz, e dentre elas o português, que alguém falou aí, né? Essas subversões é a partir dessa ideia, né, do negro enquanto, né, aquilo que a, a sociedade tenta domesticar, né, mas que é exatamente aquilo que é tentado domesticar pela consciência que a psicanálise vai dar voz. Então é por isso que ela usa a psicanálise, porque a psicanálise dá voz àquilo que a consciência quer domesticar, mas que não é domesticável. Então isso é muito claro para o Freud, que o inconsciente não é domesticável. Então, assim, é nesse ar, né? É nesse clima, nesse mood, como a gente diz atualmente, que a Lélia está inserida enquanto leitura psicanalítica.
Então eu fico muito feliz em ouvir que vocês têm tido essa experiência com a psicanálise de mesmo escuta, né? Vocês enquanto pessoas negras, assim, enquanto escuta do sofrimento de vocês. Isso é muito importante, assim, porque para mim a psicanálise, se não antirracista, não é psicanálise, né? Bom, vocês têm alguma pergunta? Mais alguém quer falar sobre esse texto? A Alexandra jogou uma pergunta aqui no chat, quando você estava falando sobre consciência e memória no texto. A gente poderia até reler o trechinho aqui, que é curtinho, um parágrafo, de repente, mas a Alexandra perguntou sobre se isso faz relação com o imaginário coletivo em Jung, e essa concepção da Lélia tem a Alexandra, você ver. pode me dizer o que você está chamando de imaginário coletivo em Jung? Peraí, não sei se eu vou ligar a câmera, se eu vou estar bonita. Tô aqui na cozinha. Então, o que eu sei de psicologia é basicamente o que eu aprendo na terapia. Como eu faço mais a parte psicanalítica, então não entendo direito, mas eu sei que eu falo bastante. Aí, quando se vai se tratar da parte do imaginário coletivo, que eu sei que faz parte do Jung, que vai falar sobre memória. Tipo, vai construir, são vários procedimentos, várias ações ao longo de décadas, de anos, para construir a parte do imaginário coletivo. O que eu tenho, que eu fiz meio que um trabalho em cima disso, que eu faço parte de artes, é como as formas geométricas elas estão ligadas à criação de personalidade de personagens de desenho animado. Por exemplo, o círculo para fazer personagens mais fofinhos, o triângulo para fazer personagens mais astutos, porque lembra a faca e tudo mais, e quadrado para personagens mais rígidos, como heróis, tipo Superman, que é todo quadrado. Eu queria saber se ela fala alguma coisa sobre memória, se vai seguir nessa linha de ações que são repetidas com as décadas, que vai criar esse imaginário coletivo. Então, como eu estava falando, eu acho que a gente pode interpretar esse memória que ela diz enquanto inconsciente. Porque olha como ela define memória no texto dela. Memória não é o que a gente lembra. Memória é outra coisa, é quase que o contrário. É o que não sabemos que conhecemos. É o lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita. Bom, o que é isso senão a história do negro africano no Brasil, né? Uma história que não foi escrita. Querem mais que seja apagada. Aliás, é isso, né? Vários decretos para que apagassem os documentos das vindas dos negros africanos. Então, assim, tem política de Estado, né, né? Não é só uma questão. Tem política de Estado. Isso foi política do governo brasileiro, né? Assim como a miscigenação, foi uma política mesmo, que hoje a gente entende como política de genocídio, né? Também a partir de Abdias Nascimento. Se hoje a gente pode chamar X ou Y de genocida, é porque a gente está entendendo, junto com Abdias, que o genocídio não é só matança, assim, física, não é só matar um povo fisicamente, mas é qualquer estratégia que visa o apagamento da existência de um povo. Isso pode ser, né, seja a sua religião, o seu idioma, a sua língua. Então, isso é muito importante, assim. Então é isso, né? A história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade que se estrutura enquanto ficção, mancada do discurso da consciência. É isso que ela está chamando de memória, né? É o que a gente chama de inconsciente na psicanálise. Eu fico me questionando por que ela não chamou de inconsciente. Talvez para que se tornasse mais acessível, assim. Mas o que ela está chamando de memória não é o que a gente lembra. É aquilo que a gente sabe, mas não sabia que sabia, né? É quando a gente diz uma coisa que na verdade significa outra. Aí ela vai trazer o mito, né? O que que o mito oculta quando ele se revela? Né? Por exemplo, o mito da mulata, que só pode ser a rainha no carnaval, né?
Quem é essa mulher que é a rainha no carnaval? No cotidiano, ela é empregada doméstica. Então, tem uma divisão, né, da mulher negra na sociedade brasileira, na cultura brasileira, né? Ela só pode ser rainha no carnaval. Eu não sei se eu te respondi. É com essa dialética, com esse jogo entre isso que não pode ser dito, entre essa história que não pode ser contada, e o discurso dominante, que é o da consciência, que é o do eu, que a Lélia vai fazer a leitura do racismo na cultura brasileira. Por isso que ela vai dizer que o mito da democracia racial é o discurso da consciência, né? É o discurso ideológico. E aí é muito curioso, né? Porque a consciência é desconhecimento, né? É como ela vai definir a consciência, né? Desconhecimento, encobrimento, alienação, esquecimento, saber, exclui o que a memória inclui, lugar de rejeição, se expressa como discurso dominante, se impõe como a verdade. Então, o mito da democracia racial, ele se comporta dessa maneira, né? É a verdade. Não há negros no Brasil. Não há diferença entre negros e brancos no Brasil. Esse é o discurso da democracia racial, né? Somos todos brasileiros, né? É, Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Que aí eu vou continuar com as... Professor Boa, Pedro. boa tarde, pessoal. Olá. Bom, eu queria fazer uma pergunta assim, se ela fugir do tema, Tudo você bem. ignora, tudo bem? Mas, Não, eu vou ignorar o fato de que ela fugiu do tema, mas a pergunta é pergunta, a gente trabalha com pronto, ela. ela tem uma, é porque eu vou relacionar com outra autora, que é a Grada Quilomba. Claro. O quesito da linguagem para a Lélia, eu, já de início, ela me parece que pensa em ressignificar palavras, né? Para ela é possível. Ela então utiliza o português, ela utiliza, enfim, ela evoca essas palavras que tem, agora puxando um pouco a Grada, naquele prefácio do Memórias, né, da plantação, que tem um sentido colonial para a Grada. Tanto que ela diz que teve muita dificuldade em traduzir o livro, inclusive certa rejeição até em traduzir para o português, tendo em vista que palavras como preto seriam coloniais, essencialmente coloniais. Então, são duas intelectuais que estão pensando a linguagem, eu não sei agora, essa é a questão, de forma próxima, esses afastamentos, esses distanciamentos. Porque me parece muito interessante a proposta da Lélia de puxar essa palavra, né, que na boca, inclusive da branquitude, às vezes fica um tanto quanto dita no não dito, né, é dita em off, mas publicamente quase nunca, é uma palavra feia, digamos assim, e trazer a cena, né, nesse lance psicanalítico, né, para poder ressignificá-la. Mas em que medida isso não incorre na reafirmação daquilo que Grada critica, né? Entende a questão? Tá, Uhum. então. Acho que sim. Obrigado. Eu acho que a gente precisa contextualizar, né? Porque eu acho que quando ela fala do português, eu não sei se ela está falando do português, do português que a gente fala no Brasil, que não é o português que é falado em Portugal, né? É outra coisa, assim, não sei se vocês já foram lá, ou se vocês já viram algum programa, tipo, eu não consigo entender nada. Eu acho que tem isso, assim, porque eu acho que o racismo no Brasil ele é muito específico. Então, eu acho que quando a Lélia traz o português, eu acho que é para ela colocar em cena, ela traz a outra cena, porque o Freud chama o inconsciente de outra cena. Ele diz, tem essa cena, é que nem esse quadrado aqui, né? Tem essa cena, tem uma outra cena aqui atrás do meu celular, atrás do computador, que está acontecendo. Entendeu? Essas duas cenas, elas estão em articulação. E para o Freud, a outra cena importa mais do que essa cena que está acontecendo aqui. É óbvio que essa cena aqui super importa, né? Mas essa cena não é sem a outra. E às vezes a outra determina essa. Então, o que a Lélia está fazendo num nível cultural brasileiro
é colocando em cena a outra cena. Ela está dizendo, vocês acham que vocês têm um inconsciente muito europeizado. Não. Vocês todos falam português. Eu adoro o exemplo do Flamengo, né? Vocês falam Flamengo não porque vocês falam errado, mas vocês falam Flamengo porque existe um idioma africano onde o L não existe. Então isso é uma subversão, assim, acho que, não sei nem dizer assim, maravilhosa. Fico encantada com essa subversão que ela faz, né? Porque o que ela está querendo dizer é isso, das marcas de africanidade no Brasil. É isso que ela está colocando. Ela está querendo dizer que o Brasil não tem nada a ver assim com a Europa, né? Enquanto cultura, enquanto sociedade, enquanto povo, nós não falamos português, nós falamos português. Mas aí, enfim, é óbvio que tem várias palavras, né, que são advindas, né, da colonização, né? Que são marcas da colonialidade, né? Porque a colonialidade está aí, do poder, do saber e do ser, né? Ela é... Ih, gente, uma super pergunta aqui, um super... Quer ler? Eu gostaria que a pessoa que... Ou então o professor Pedro leia. Marcos, se você quiser também fazer algum O Marcos comentário. estava aí na interação contigo, mas teve a Ana Carolina que levantou a mão também, antes da Ana Clara ter colocado a pergunta aqui. E a Ana Vitória tinha levantado a mão, mas abaixou. Não sei se ela. Aí a gente pode, de repente, deixar a Ana Carolina, que tinha levantado a mão antes, falar, e a gente, na sequência, lê aqui a pergunta da Ana Clara Caetano. Sim. Oi, gente, de novo, né? Eu acho que eu estou pegando várias coisas que eu vou levar para o meu projeto, né? Inclusive, esses autores, tipo, eu já conhecia Souza, né? Fundamental para o meu projeto. E eu queria comentar, porque, na verdade, uma das coisas que eu estou trazendo é a questão do significante, né? Que seria a palavra, né, que tem esse estereótipo, que eu vou falar da significante negra, né, que tem esse estereótipo ruim dentro dessa sociedade. Eu até peguei, trabalho um pouco, eu não sei se você conhece esse livro aqui, chama Afrodescendente, Identidade em Construção. Ricardo Ferreira Franklin. Ricardo Franklin Ferreira. Ele traz algumas coisas, principalmente falando assim, né? Ele é um livro de 2003, mas que volta muito nessa questão que você falou, por exemplo, que ele chama de gradiente de cor, se não me engano, que é quando, né, no Brasil, quando a cor ela quando enclarece, né? Quando branqueia, que está mais próximo do branco europeu, né? É bom. E quando ela escurece, tem esses aspectos aí que acaba atrapalhando, né? Tendo um julgamento, todo esse olhar para dentro desse projeto. Então, na verdade, eu acho que eu falei umas coisas meio desconexas, mas Você queria saber, você perguntou do significante. Deixa eu só fazer uma contribuição. Porque o significante, para o Lacan, ele, em essência, não significa nada. Então, eu, na minha leitura, não tomo negro enquanto um significante. Eu tomo negro porque eu acredito que o negro é uma invenção colonial que tem enquanto sustentação um gozo. Eu tomo o negro enquanto uma designação segregante. Essa é uma articulação de um psicanalista argentino chamado Pablo Friedman, que tem um texto, depois você pergunta para mim no Instagram, que é Segregação e alguma coisa, num livro que está por aqui. Está na minha dissertação também, se vocês quiserem, enfim, posso disponibilizar para vocês. Então, assim, sabe por quê? Porque uma análise, ela trabalha com insignificantes.
e fazendo assim o peso desses significantes cair. Então, assim, quando a gente toma negro enquanto significante, é quase como se a gente estivesse essencializando as pessoas negras. E as pessoas negras, em essência, não são negras. Porque o negro é uma invenção colonial, entendeu? Que estabelece uma relação de poder. Por isso que uma análise também é interessante, porque eu acredito que uma pessoa negra precisa passar por isso, principalmente se ela é brasileira. O que é ser negro no Brasil é uma questão, e para cada um vai ser tomada de um lugar na sua história. Por isso que eu acho que a psicanálise é interessante, porque no final das contas é o sujeito, entendeu? E o sujeito, ele pode ser negro, mas o que que ele vai fazer com isso que disseram que ele é? Numa análise é possível a gente fazer isso, né? A gente atravessa, enfim, a tal da fantasia. Mas eu acho muito importante a gente saber que não é essência. Isso está colocado numa relação de poder, que, enfim, não tem como a gente escapar também. A gente está nessa estrutura social que é racista. Então, assim, uma pessoa negra, quando chega em determinado lugar, principalmente se esse for um lugar de acesso, né? Por isso que o negro que a Neuza fala, ele é muito específico. Ele é aquele em ascensão social, ou seja, é aquele que vai habitar, né, espaços majoritariamente brancos. Então, o que que ele vai fazer com essa identidade que é a sua negritude? Mas um significante em si, ele não significa nada. Ele só significa em cadeia. Então, ele precisa estar encadeado. É que nem manga. Quando a gente fala manga, pode ser a manga da camisa ou pode ser a manga fruta. Você só vai saber se é uma ou outra se ele estiver colocado numa frase, numa cadeia. Entende? Então, assim, agora, designação segregante tem a ver com o segregador. Entende? Então, é o segregador, isso é muito importante, porque a gente coloca os pingos nos is. Então, o segregador designa a um corpo uma palavra, uma designação que visa segregar, eliminar o corpo daquele sujeito, que no Brasil é negro, né? E indígena. Por isso que é muito bom estar aqui no NEAB. NEAB, NEAB, né? NEAB. Entendeu? Eu acho que, enfim, não sei se ficou muito difícil, porque esses são conceitos muito difíceis também, mas tanto que quando vocês forem lerem Lélia, ela fala assim, a função da escrava, a atribuição da mulata, da empregada doméstica. Ela está pegando a coisa no discurso, né? Então eu acho que assim, isso é muito, muito, muito importante. Entende? Porque nós não somos essencialmente esse que eles dizem ser, que eles dizem que a gente é. Mas a gente não fica. Mas essa designação, ela nos atravessa. Porque, enfim, né? É todo um movimento global da colonização, tem as raízes, né? Enfim, um movimento que foi global, gente. Né? Destruição do continente africano, destruição das Américas. Então, isso opera aí toda, né? Várias relações de poder. Professor, quer ler a pergunta? A Vamos colega quer lá. ler? Surgiu mais uma pergunta também, e acho que dá para fazer na sequência, porque aí faz-se um gancho. A segunda pergunta, da Marcela Brito, vai falar de epistemologia, que também é um termo que você já usou aqui, e aí, de repente, a gente consegue ter um avanço nisso. E a pergunta da Ana Clara Caetano volta um pouco àquela primeira cena do texto da Lélia, esse texto que a gente mencionou muito hoje, o racismo e o sexismo na cultura brasileira, e também termina, no fim das contas, tem a ver com essa questão da epistemologia, né? Que o branco quer tomar conta de tudo, até das formas de explicar o mundo. Então, até, enfim, aí a gente vai entrar nisso. Então, a Ana Clara começa assim a pergunta. Oi, boa tarde, sou da turma L231 e não tenho conhecimento sobre psicanálise e é literalmente o meu primeiro encontro com esse texto e com essa autora. A minha dúvida é um pouco mais simples, tem a ver com o estudo da psicanálise no texto mesmo. Eu gostaria de entender qual a análise mais importante da autora sobre o racismo no texto.
seria sobre o fato de que o branco se põe sempre como dominante em todos os assuntos, inclusive em querer analisar e explicar aos próprios pretos sua vida? A pergunta que ela colocou aqui. E acho que o final da pergunta casa com... Aí você poderia, de repente, já fazer a ponte, não sei, ou então a gente guarda para... Mas já faria logo essa outra pergunta aqui pelo chat que a Marcela Brito fez, disse que está com problema no microfone, então ela escreveu no chat assim: como você pensa a articulação entre Lélia, Virgínia Bicudo e Neuza Santos, no sentido da construção da epistemologia psicanalítica das questões raciais no Brasil? Então, acho que é isso. Eu Acho acho que que uma ponte aí entre... Porque tem essa construção da epistemologia já nova, enfim, que Lélia e outras vão fazer, e essa cena inicial que aparece do que está sendo denunciado ali, desse racismo em todos os âmbitos, inclusive no âmbito do conhecimento, né? A denúncia do racismo, que a gente chama de epistêmico, né? Já lá na década de 80 com a Lélia. O epistemicídio, né? Sim. Eu concordo com ela, assim, eu acho que essa primeira cena denuncia isso, né? Exatamente isso, que o negro ele tem um lugar já determinado de saída. Então, vamos chamar vocês, quase que assim, para fazer. Gente, o convite nesse epílogo, para mim, é tipo assim: não somos racistas. Estamos aqui falando, né, de vocês, convidamos vocês para a festa é para vocês, mas vocês têm que ficar nesse lugar aqui, assim, sabe? No cantinho, e calados, assim, né? Porque somos nós que falamos sobre vocês. Então, mas vocês estão aqui para que a gente possa dizer que nós não somos racistas. Me parece que é muito essa lógica, assim, e me parece que essa é a lógica, né? Assim, do epistemicídio, né? Pois é, né? Por isso que fica a questão, né? Por que que ela usou a psicanálise? E ela não coloca isso, ela não coloca, não, Freud e Lacan são brancos, são europeus. Ela não levanta essa questão no texto. Mas me parece, de novo, por causa daquela questão que eu levantei antes. Primeiro de tudo, é que a experiência analítica, a experiência de uma análise, ela se dá nesse ponto em que o sujeito que estava com a fala amordaçada tem a sua fala liberada para falar de si mesmo. A psicanálise, por exemplo, foi super importante na luta antimanicomial, né? Lá no início, até hoje também, acho que vocês não vão ver, sei lá, a grande maioria dos psicólogos trabalhando nos CAPs são psicanalistas. Então, tem alguma coisa assim da psicanálise enquanto praxis que ela se dá neste lugar, qual foi o lugar em que você foi tomado enquanto objeto? Você vai dizer desse lugar. Então, toda a teoria psicanalítica em Freud e Lacan, esses caras quebraram a cabeça nesse ponto. Pois é, a Nise da Silveira também, né? Nesse ponto, assim, que vai se dar. É óbvio que eles são europeus, a gente não pode se esquecer disso, né? Acho que o Freud ele tem uma relação com a segregação porque ele era judeu. Então, assim, judeu em Viena, e na década de 30, assim, quando estava começando, né, o avanço do nazismo, ele teve que ser exilado em Londres. Então, assim, ele fala do mal-estar na civilização, ele tem esse texto que é muito famoso. Mas é óbvio, eu acho que a gente precisa fazer também uma crítica, assim, no sentido de poder realocar as coisas. É assim, o que que nos serve? E o que que não serve, a gente não. Acho que tem isso, a gente não pode esquecer do que ela opera enquanto Lélia, mulher negra e atravessada pela psicanálise. Então, assim, acho que são essas duas coisas, assim. Tem uma coisa do encontro com a experiência analítica que eu acho que ela passou, né? E que a permite escutar alguma coisa dessa experiência, né?
E a outra colega falou o quê? Como é que é? A outra pergunta? A outra era sobre a contribuição, a articulação entre Lélia, Virginia Bicudo, Neuza Santos Souza, na construção de Uhum. uma epistemologia psicanalítica das questões raciais no Brasil. Eu acho que dá para articular elas, sim. E eu acho que tem que fazer isso mesmo, né? Com o Fanon, com a Grada Quilomba. Eu tenho pouca leitura da Virginia Bicudo, assim. Não é tão fácil de achar os textos dela, não. Eu tenho alguma dificuldade. Mas com a Lélia e com a Neuza eu consigo, né? Já falei aqui de uma articulação, por exemplo, que é essa do branqueamento, que é feita muito a partir do Fanon, né? Que as duas têm uma leitura do Fanon. Então, eu acho que sim, eu acho que elas precisam entrar, a Virginia Bicudo também, não sei se vocês sabem, mas a Virginia Bicudo, ela fundou a SBP-RJ, que é a Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro. A primeira sociedade de psicanálise no Brasil foi fundada pela Virginia Bicudo, né? Mas é isso, gente, a psicanálise também é uma instituição. Ela se apresenta, né, nas instituições, ela se apresenta ao mundo, geralmente, a partir das instituições, a de São Paulo, né? E a instituição, ela está inserida na sociedade. Quando a gente lê o Silvio Almeida, por exemplo, a gente, com o conceito de racismo estrutural, a gente entende que as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Então, o racismo é uma tecnologia de poder que fundamenta, mantém Estado, nações, subjetividades. Então, assim, os psicanalistas precisam fazer uma virada, né, nas suas análises, né, nas suas leituras, né, para que a psicanálise se coloque enquanto transmissão de saber também antirracista. Mas é isso, né? A psicanálise ela se reduz às instituições psicanalíticas? Não. Vários comentários aí, né, professor? Mas é isso, assim. Não sei se acho que a gente tem 30 minutos, né? Teve alguém que também perguntou né, a importância, como que é, no texto dela, o que eu considero mais importante? Ou eu viajei com essa pergunta? Isso foi lá na pergunta da Ana Clara mesmo, o que era. Minha dúvida é um pouco mais simples, tem a ver com o estudo da psicanálise no texto mesmo. Eu gostaria de entender qual a análise mais importante da autora sobre o racismo no texto. E aí Eu ela acho complementa, né, perguntando sobre esse fato do branco se pôr sempre como dominante em todos os assuntos, inclusive na hora de explicar a vida das próprias pessoas negras para elas mesmas ali naquele evento. Então, eu acho que a análise, a partir da psicanálise enquanto epistemologia, as duas mais importantes, primeiro é essa, do lixo, né? Que faz com que ela faça essa intervenção, isso é uma intervenção política. O lixo vai falar numa boa, ela está dizendo, nós, os negros, enquanto o lixo na sociedade brasileira, dessa lógica dominante, vamos falar, e numa boa. Isso é a partir da psicanálise, né? Que vocês viram como é que da onde que ela tira essa ideia do lixo, enquanto isso que fala. Lixo a gente acha, é engraçado, né? Lixo a gente acha que é aquilo que a gente joga fora. Mas vocês conhecem uma casa sem lixo? Uma casa sem lixo não é uma casa. O lixo ele tem que ficar, né, na lixeira, sei lá, no canto da cozinha, no canto do banheiro. Mas uma casa sem o lixo não é uma casa. Para dizer que no discurso, o discurso para a psicanálise, ele é constituído por lixos também. E um psicanalista, ele quer ouvir esses lixos, porque é isso que bagunça a cena. Então, o analista, ele quer fazer bagunça mesmo, ele quer fazer subversão. Ele quer pegar esses conteúdos
e fazer ele aparecer e remontar a cena. Então é isso que ela tenta fazer, né? Isso é... Ela tenta remontar, né, a cena da sociedade brasileira, né? Ela diz assim: enquanto mulheres negras, sentimos a necessidade de aprofundar nossa reflexão em vez de continuarmos na reprodução e repetição dos modelos que nos eram oferecidos pelo esforço de investigação das ciências sociais. Aí ela diz: eu vou usar a psicanálise. Aí por que que ela vai usar a psicanálise? Porque o tal do Jacques Lamillet diz assim: dizer mais do que sabe, não saber o que diz, dizer outra coisa que não o que se diz, falar para não dizer nada, não são mais no campo freudiano os defeitos da língua que justificam a criação das línguas formais. Estas são propriedades inelimináveis e positivas do ato de falar, né? Aí aí ela diz: a análise encontra seus bens na lata de lixo da lógica. Isso é o Miller ainda. Ou ainda, a análise desencadeia o que a lógica domestica. É o que ela tenta fazer aqui. Aí ela faz a leitura. Bom, eu, enquanto mulher negra, sei que o negro tenta o tempo todo ser domesticado, inclusive pela ideologia de embranqueamento, né? Mas com a psicanálise, eu vou desencadear isso com essa lógica. E, gente, alguém compartilhou a tela aqui. É isso mesmo? Eu acho que a Enfim, pessoa compartilhou sem... sem querer, né? É, Mas não tem problema não, a gente vai seguindo aqui. Então é isso, né? O lixo vai falar numa boa, tem como sustentação, né, o lugar do lixo na psicanálise e na teoria da língua. Acontece, super acontece. Porque a psicanálise trabalha exatamente com o lixo, né? Então, é isso que ela faz. É isso, é dar voz, não é dar voz, né? Mas é dar ouvidos ao lixo. Então, vocês conhecem alguma praxis, teoria, epistemologia que tenta dar voz ao lixo nesse mundo neoliberal que a gente se encontra? Nesse mundo de Instagram, onde tudo tem que ser perfeito, lindo, maravilhoso, texto escrito. No nosso mundo acadêmico, né? Difícil, né? eu estou aqui sempre dividido, né, entre uma escuta radical, que as pessoas Então estão falando, faça mas sua escuta é isso, radical, sim, por também favor. tem uma gama de interesse, assim, sempre nesse tema e provocações aí, me aproximando da psicanálise, muito por conta da Lélia Gonzalez e do Franz Fanon, por conta justamente desse viés crítico do racismo, né? Eu venho da filosofia, estudando a partir do Foucault, e o Foucault tem um viés muito crítico, né, em relação à psicanálise, e vai ver muitas vezes ainda na psicanálise, ainda relação de poder, vai ver problemas ainda na relação com a palavra, né? De certa maneira, para ele, a palavra não necessariamente cura, mas ainda é armadilha, né? A visibilidade também ele coloca nesse campo daquilo que é armadilha. Mas aí também, quando eu fui ler lá no Stuart Hall, um debate intelectual que o Stuart Hall, né, que é um teórico da cultura, um cara muito interessante, jamaicano, inglês, enfim, que aí ele faz um debate ali com o Foucault, que ele fala assim, pensando no Foucault também como um intelectual branco, europeu, que para ele, né, que em vários sentidos não teve a voz dele, enfim, vetada, né, pelo contrário, o Foucault, por mais que tenha, enfrentou questões ali também, né, com as instituições psiquiátricas, mas ele ocupou lugares de prestígio enquanto um professor, um pesquisador na França e tudo mais, então ele não teve a voz dele impedida ali, né?
E aí o Stuart Hall vai mostrar, assim, para ele o impacto dele também enquanto um homem, mas enquanto homem negro, da diáspora e tal. Uhum. E o feminismo trouxe para ele uma outra perspectiva sobre essa questão de quem pode ou não falar, né? E eu também passei a rever minha própria posição enquanto homem branco da classe média e tal, dessa questão da tomada da palavra, né? E para mim também até o silêncio, permanecer em silêncio, pode ser um privilégio, né? Então também estou lá sendo provocado pela Audre Lorde de transformar o nosso silêncio em linguagem em ação, né? O quanto que é importante continuar de alguma forma intervindo no mundo, porque é muito difícil. Eu realmente sou um branco psicanalizado, psicologizado, como um colega meu lá da UERJ, Wallace Lopes, psicólogo, sempre. E assim, realmente eu fui psicologizado desde muito novo, né? Assim, por um recurso que eu tive da psicologia desde muito cedo, depois a psicanálise. E eu tô aqui te ouvindo também falar, assim, vai lembrando muito a minha psicanalista também, essa escuta, essa fala muito atenta, né? E é isso, né? É um recurso muito importante. Aí, assim, tem esses dilemas todos, né? Sobre o tomar a palavra, o se comunicar, o conseguir construir algo em comum. Isso é sempre um grande dilema para mim. Acredito que o encontro tem esse lugar, né? É um lugar de produção de conhecimento que a gente está aqui juntos. Também tem um potencial terapêutico, ainda mais nesse tempo nosso de tanto adoecimento, não só pelo viés direto da pandemia, mas toda a gestão, né, envolvida nisso, com a gente ser privado em vários sentidos do nosso convívio, do nosso corpo e tal. E aí, não sei, aí assim, para formular algo, para trazer aqui também, não é isso, fico pensando no papel da psicanálise, na nossa compreensão também, nossa compreensão muitas vezes de senso comum da psicanálise, né? Às vezes com universalizações, generalizações, e é bacana quando a gente pega uma leitura a partir da Lélia Gonzalez, do Frantz Fanon, eles vão localizando, ressituando o próprio legado da psicanálise com as suas pretensões também, às vezes muito universalistas, vão questionando, né, o quanto que o complexo de Édipo vale também no contexto colonial, diaspórico, e vão questionando, e acho bacana, assim, porque a gente no Brasil enfrenta muito o discurso da culpabilização da vítima, o discurso que vai colocar na conta do racismo, da discriminação, do preconceito, vai colocar na conta do próprio vitimado, né? E é bacana que o Fanon também responde a isso, né, dizendo que se pretendeu apressadamente que o preto se inferioriza e ele diz que ele é interiorizado, né? Então, todo esse processo que é de fora para dentro, né? Não é uma questão individual apenas. Esse era o ponto que eu queria chegar. Não é uma questão apenas individual. O Fanon, a Lélia, todos esses pensadores, eles estão pensando nesses atravessamentos, nessas intersecções, né? Que já nos colocam enquanto sujeitos, mas sempre como sujeitos, de alguma forma, construídos, reivindicados, né? Demandados socialmente, né? E você estava falando mais cedo disso. Isso que chamam de negro, isso também que chamam de branco, é uma invenção colonial, é uma tecnologia de poder, né? Então, a gente deve se posicionar também diante disso, reconhecendo que é uma tecnologia de poder, né? Enfim, falei mil coisas aqui, estamos no tempo pandêmico, de tudo acontece ao mesmo tempo. Você falou do silêncio. A ideia, por exemplo, do racismo estrutural coloca o sujeito que fica em silêncio frente a uma situação de racismo eticamente responsável pelo seu silêncio. Quando a gente faz, né, esse deslocamento da ideia do racismo enquanto individual para a ideia do racismo enquanto estrutural, quando você fica em silêncio diante de uma situação de racismo, você é eticamente responsável por isso. Porque você teve o poder da palavra e você não usou, né? Isso está lá no Silvio Almeida. Eu gostei muito quando ele fez essa... Eu acho que vai um pouco, né, no encontro que você está dizendo, né? Quem é que tem o privilégio, o poder de poder dizer e não poder dizer nada? No Brasil, esse privilégio foi dado, né, com o mito da democracia racial. Eu considero que o lugar da branquitude também é codificado enquanto lugar do silêncio. Não somos brancos, não há negros, né? Não há racismo no Brasil. Isso faz com
que o branco não precise se demover de seu lugar, não precisa se repensar o seu lugar, dizer alguma coisa do seu lugar, né? Então, mas muito interessante essa conversa aí, Foucault e Stuttgart, gostei. Depois me passa aí esse texto que eu quero. Alguém falou alguma coisa aqui, acho que eu mesma vou ler. Talvez eu saia aqui. Não sei se tem muito a ver o que eu vou dizer com a psicanálise, com o que você disse do lixo ser ouvido. Mas hoje em dia no Instagram vejo muitas pessoas famosas em períodos de datas comemorativas em homenagens a determinadas lutas como racismo, LGBTQI, Dia das Mulheres, enfim, eles liberam seu perfil para pessoas que estão na luta para explicar, debater, trazer formas de minimizar o preconceito com essas massas. É. Teve isso, né? Eu lembro dessa. Até parou, né? Eu lembro dessa. Teve essa onda, assim, né? Que é isso, né? Importante, mas não é suficiente, né? Para a gente, para o racismo acabar, assim, para a gente combater o racismo. Não é suficiente. Eu acho que essas pessoas que abriram o perfil delas precisam dizer alguma coisa a respeito disso, do seu lugar. Quando a gente fala de lugar de fala, a gente não está falando que só pessoas negras podem falar a respeito do racismo. Como eu falei, né? Negro é uma invenção colonial, o professor Pedro disse bem, branco também é. Então é preciso que as pessoas falem dos seus próprios lugares, né? O branco também precisa falar sobre os seus privilégios, né? Sobre o seu, né? Mas é difícil, gente. Tudo isso é difícil. Acho que assim, para os dois lados, A gente lá no sim, sim. grupo vem lendo a Cida Bento também, né? Maria Aparecida Bento, que Pacto justamente, narcísico da branquitude. pois é, e aí justamente também um outro termo que é muito forte na Muito psicanálise, né? psicanalítico. Narcisismo e É, tal, e aí é bacana isso. todo esse movimento, assim, de tentar mergulhar e trazer junto, vai ser bom que a gente agora está estabelecendo aqui um diálogo novo também, e Sim, muita coisa bacana. E a gente está com uma pesquisa em andamento sobre branquitude, né? Aqui no um PIBIC Júnior, Iniciação Científica Júnior. E aí é isso, né? Pensar o quanto que o racismo pode ser enfrentado, desarticulado, não remetendo a uma ideia genérica de que a educação salva e a educação nos cura da ignorância e tal, mas pensando o quanto que, né? Mas pensando assim, isso é difícil, né? o quanto que o racismo do branco, e aí também pensar na homofobia, né, que é um tema que a gente vem trabalhando aqui enquanto escola. Recentemente fizemos um primeiro evento do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual sobre homofobia e transfobia, então também temática que vai ganhando Sim, agora um caminha espaço junto. institucional na nossa escola, especialmente, né, que ainda não tinha tido esse primeiro evento, embora o tema já seja muito falado. Mas é isso, né? O desconhecimento, a gente pode falar em desconhecimento e ignorância, eu penso que isso tem muito mais a ver com esses gestos de poder, né? Ou de um desconhecimento sobre si mesmo, em muitos É o que sentidos. a Lélia diz, né? Uhum. É o que a Lélia diz também, né? Que é o lugar da consciência. O desconhecimento é o lugar da consciência. Isso é muito interessante. Isso vai na contramão, né, do que a gente pensa de consciência. Ah, não vou me conscientizar. Se você se conscientizar, você vai se desconhecer, né? E aí isso é muito importante, porque quanto às opressões, né, não basta, né, um manual antirracista, assim. Não basta que você é isso, eu acho que é importante frisar o não basta. É importante, começa aí, mas não basta, porque, como eu disse, o racismo ele é questão de pulsão, de afeto, do que a gente chama na psicanálise de gozo, uma posição da qual você não quer se retirar, né? Por isso que a Cida Bento fala de pacto narcísico, né? Tem alguma coisa que tem a ver com a pulsão e não com conhecimento. Ah, é porque eu não sei. Todo mundo sabe que o Brasil foi, né, povoado, né, por
africanos. Todo mundo sabe. E aí, será que essas pessoas não pararam para pensar um instante que o lugar disso na cultura brasileira? Samba, frevo, maracatu. Todo mundo fala, não, a feijoada era comida que os escravizados faziam com restos. Um dos pratos símbolos do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Então, assim, a Lélia trabalha, né, com essa dicotomia, né? Quando fala de coisas da gente, é um tal de falar de samba, né, da mulher queimada de sol, tudo marca de africanidade, né? Então, me perdi um pouco, porque eu sou assim. Ela não coloca isso, isso é bacana que você me trouxe no início, que é o que ela traz no início do texto, a democracia racial de novo, né? Então, ela não vai colocar mais essa contribuição do africano para a civilização brasileira, como o Gilberto Freire, como aqueles que são os teóricos de uma certa harmonia, paraíso racial, né? Isso, que é a mãe preta enquanto a, né, rainha do amor, né? Aquela que dá todo o seu amor. Essa leitura dela da mulher negra, assim, né, das designações da mulher negra é maravilhoso. Da mãe preta especialmente, é bem psicanalítica. A mãe preta não é nem a entreguista, nem aquela que é dar todo o amor à criança branca, mas é aquela que dá rasteira na raça dominante. Por quê? Porque é ela que vai transmitir os valores, né? Ela diz assim, nesse barato que é a sociedade brasileira, quem vai transmitir os valores é essa criança, que é a cultura brasileira, é a mãe preta. É ela que vai transmitir o português. Isso é a função materna em Lacan, Seminário 5, quando ele vai falar do Maneiro. Édipo, Vou colar em né? você para aprender o Lacan. Então assim, tem isso, né? Tem essa leitura que eu faço. Uhum. Isso é muito bom, de novo, porque desessencializa, Uhum. né? Ao mesmo, ela faz uma, eu acho ela assim brilhante, gente. Eu tenho uma paixão por esse texto, por essa mulher maravilhosa, porque ela faz uma coisa que nenhum psicanalista fez e que ninguém fez em lugar nenhum. Nenhum psicanalista fez isso. Talvez o Magno tenha se aproximado, né? De alguma coisa nesse sentido. Mas ela faz isso, assim, muito bom. Quando ela fala do português, que não é falar errado, mas é falar um idioma africano, tem alguma coisa da marca de um idioma africano, isso coloca a coisa toda num outro lugar, né? E nos permite, em última análise, a nós negros, não nos odiarmos, né? Ao negro, principalmente ao negro pobre, né? A pessoa negra que é pobre, ela permite a não se achar burro, a se colocar em outro lugar, né? Numa geração, inclusive, né? Que é, não, o que eu falo é marca de africanidade. Eu não falo errado, né? Isso coloca, acho que, talvez por isso também que eu gosto desse texto, né? Na sequência disso, a Ana Carolina perguntou aqui também sobre a hipersexualização dos corpos pretos. Se esse ponto. Ela trabalha isso, né? Quando ela vai dizer que as designações da mulata e da empregada doméstica falam do mesmo sujeito, a mucama, ela está dizendo porque a mucama articula a prestação de serviços e bens com a prestação dos serviços sexuais. Ela traz lá, né, a definição do Aurélio, que diz mucama, do quimbundo, a mais escrava. A Másia é amante, né? E aí, enfim, que está entre parênteses, ela diz, olha, está entre parênteses porque querem ocultar. Essa palavra, mucama, tem uma origem africana, e os africanos interpretavam a mucama enquanto a mais escrava. Aí depois vem a tradução, né, do... Então, assim, mas ela pega tudo isso e faz uma outra... Acho que ela também coloca em um outro lugar. Ela vai dizer que
Como é que ela diz que é exatamente essa mulher que bagunça toda a família, porque o senhor de engenho entrava, começava uma briga da mulher branca com a mulher negra, com a escravizada negra, porque o senhor de engenho a tinha enquanto amante, e aí isso criava uma rivalidade entre as mulheres, ao mesmo tempo que o senhor de engenho começava a rivalizar com o companheiro da mulher negra escravizada, que era forçada a ser amante dele. Então, conforme depois da abolição e tal, o que acontece? No discurso acontece uma desarticulação, né? Uma divisão da mucama entre a mulata e a empregada doméstica. Ou seja, a mulata no carnaval. Essa mulher que aparece no carnaval é aquela do cotidiano, que vai cuidar dos filhos, né, dos senhores brancos, das pessoas brancas. Bom, como tornar mais acessível, né? Acho que fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Acho que se juntando com pessoas que já fazem isso, acho que nesse sentido, por isso que eu falei do Psilax, que tem uma ocupação psicanalítica. Sigam o Psilax no Instagram. Inclusive, vai ter um curso aí de férias, que é ocupação psicanalítica exatamente sobre racismo, decolonização e psicanálise. Psilacs. Psilax, com C mudo. Então, a primeira coisa é, bom, quem tem disposição, não no sentido da UFMG, isso aí. Quem tem disposição, não no sentido consciente mesmo, mas no sentido de como se coloca na vida, né? Cada um é um, cada um tem o seu jeito. Então, eu acho que é fazer o que a gente está fazendo aqui, uma roda de conversa, eu acho que é conversar sobre o assunto, colocar dúvidas. Racismo é um assunto muito complexo. A psicanálise sozinha não dá conta disso, eu acho que ela precisa saber disso também, que ela não dá conta disso sozinha, ela precisa se juntar a outros saberes, né, para que a gente possa, então, fazer um ato revolucionário mesmo nas ciências sociais, nas universidades, nos institutos, nas escolas, que a gente não vai fazer isso também sem, né, o conhecimento. Assim, a gente precisa subverter esse conhecimento, né? Fazer revolução com ele. Eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é se juntar com quem está no mesmo mood que a gente, no mesmo tom que a gente. Para depois a gente entrar nas escolas e questioná-los, né? Se eles vão ouvir ou não, aí é outra história. Às vezes eles escutam. Tem alguns movimentos, né? Esse pessoal do Psilax tem um ateliê de pesquisa em psicanálise e segregação, que é muito legal, que é de Minas também, né? Que é da IBP de Minas. Então, eu acho que o último encontro vai ser no mês que vem com a professora Andréa Guerra, que é do FMG, que é uma pessoa muito incrível. Ela tem uma produção, assim, extensa e tem estudado aí, né, a questão do racismo e da branquitude, enquanto mulher branca. Eu acho que é isso, assim. Mas eu acho que é quem tem disposição também. A gente não é obrigado a nada. Inclusive juridicamente, né? Então eu acho que... Mas quem quer, quem se dispõe, não esteja sozinho. Acho que isso é importante. Porque nós não estamos, né? Mas para a gente poder... É muito ruim falar sozinho, gente. Um assunto como esse, assim, dessa maneira. Então é isso, olha, eu tô no Instagram, se vocês quiserem me seguir, é Gassis, Geassis. Lá, se vocês quiserem, enfim, meu telefone, meu e-mail, minha dissertação, vocês podem me pedir. Estou aí à disponibilidade também para aprender com vocês. Isso, Instagram. GE. Eu espero que, né, tenha sido uma boa transmissão, que tenha instigado vocês. Isso, professor. Né?
Então, Maravilhoso, enfim, muito boa a sua contribuição aqui. Acho que ela é como eu sempre falo, não vai dar conta de tudo aqui hoje, nesse dia. A gente está aqui num ponto da nossa trajetória, a gente segue enquanto instituição de ensino, aqui no caso, e a FRJ Paracambi, a gente segue com essa pauta, com esse debate sobre psicanálise, racismo, saúde mental. A gente está lendo, a gente parou lá no primeiro capítulo do Fanon, o Negro e a Linguagem, está lá, seguindo lá, toda segunda noite. Quem quiser chegar também no grupo Corpo Interseccionalidade. E a gente deve retomar. Em outros momentos a Lélia vai reaparecer, você vai aparecer lá para trazer a Lélia para a gente um pouco mais. claro. Vai ser ótimo, assim, acho que a gente precisa seguir esses diálogos, ampliar e questionar. Sim. E acho que até, assim, a gente está encerrando, um questionamento que apareceu sobre o quanto que a psicanálise não é acessível, também tem a ver com esses lugares de poder construídos pela branquitude, como lugares elitizadíssimos, né? Então, a psicanálise precisa mesmo ser muito mais popularizada. É um recurso, é um bem, né? Os saberes de si é um recurso maravilhoso, né? Eu sempre defendo que quem quiser fazer terapia deve ter esse direito, né? Então, a gente tem que realmente fortalecer nossas redes. É muito difícil, eu volto e meia tento encontrar profissionais para algumas pessoas e encontro dificuldades. Tem os caminhos aqui pelas prefeituras e tal, tem os colegas que se mobilizam também, mas é um Meu desafio gato, mesmo. gente. Maravilha. É uma diva. Ótima intervenção. Mas é isso, gente. Muito obrigado a você e a cada pessoa que participou aqui até agora. Sabe, de verdade, muito bom mesmo esse encontro. E a gente tem que seguir, enfim, seguir em contato, seguir construindo juntos mesmo. Vou deixar também aqui no chat meu e-mail para quem quiser pegar e a gente vai. Mas também, assim, a gente deixaram seus contatos lá na inscrição, né? Acho que a gente tem várias formas de seguir contato. Vamos manter contato e é isso. Com certeza, com certeza. Obrigada, maravilha, gente, né? Vamos seguir aí. Obrigada aí pela oportunidade, né? Foi ótimo, adorei. E vamos seguir aí, né, nas nossas conversas, com certeza. Obrigada, Geisa. Foi muito bom mesmo. E eu acho que, assim, para mim, que eu já tinha lido, e foi um dos primeiros textos que eu li, né, para ter contato assim, trouxe umas outras interpretações hoje, você falando também sobre a questão da casa, né, sempre ter o lixo, e do lixo falar trouxe uma outra interpretação também. Então, adorei muito. Eu vou parar aqui a gravação agora. Tá bom. Obrigada, querida. Então, nos vemos por aí. Valeu, obrigado, Geisa. Valeu, pessoal. Até breve.